Olá, meu povo, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, onde vamos estar comentando nos próximos instantes o tema que nós colocamos aqui como proposta para esse nosso diálogo, para essa nossa conversa. Hoje nós recebemos a notícia do falecimento do pastor Billy Graham, o pastor evangélico mais influente da atualidade, né? Que teve a oportunidade de pregar nos mais diversos países do mundo. Dos 195 países do mundo, ele teve a oportunidade de pregar em 185 deles. É um homem que deixa a sua marca na história, né? Como ministro do Evangelho, como pregador, foi um grande destaque. Um homem que a sua história será contada por gerações. Aqui atrás está passando algumas imagens, não é, de Billy Graham e das cruzadas que ele fez. Vai estar passando alguns testemunhos de algumas pessoas que ouviram a sua mensagem, que foram influenciados pela sua pregação, tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, através das ministrações que ouviram ao longo desses anos por parte de Billy Graham. E eu quero comentar essa notícia que o antagonista publicou. Você percebe que são 3 parágrafos, né? 3 parágrafos, e ele coloca logo na manchete aquele texto de impacto: morreu o inspirador de Edir Macedo e afins. Sabe uma coisa que eu sempre percebo que tem acontecido ao longo dos anos? É que o povo querem aparecer na história, querem ganhar mídia, querem crescer. Eles querem aparecer de qualquer forma. Eu lembro de uma situação de uma modelo aqui no Brasil, ou pelo menos uma moça que queria ser modelo no Brasil, e aí várias câmeras de várias partes do mundo ali filmando, cobrindo aquele evento. Aliás, já não sei se foi no Brasil ou foi nos Estados Unidos, mas foi um desses 2 países. E aí a moça queria ganhar visibilidade, não sabia o que fazer. Ela tirou a roupa na frente da multidão e começou a andar pelada e desfilar para todo mundo olhar. E ali, claro, naturalmente, as câmeras do mundo inteiro foi lá e começou a filmar aquela moça que estava andando pelada ali. E aí ela teve a oportunidade de dizer o que ela queria dizer para o mundo. Então ela entrou na história do mundo, né, na história da busca desses que estão buscando fama, bancando ridícula, né? E bancando o ridículo foi como ela conseguiu ser vista, como ela conseguiu o seu destaque, como ela conseguiu a sua visibilidade. No Brasil as coisas não funcionam diferente. No Brasil, a mania do povo, a mania da nossa gente é caluniar, é criticar. Qualquer pessoa que tem visibilidade, eles querem manchar, eles querem ofuscar, não é, a sua história, ofuscar a sua imagem, e é por aí. E o antagonista pegou essa onda, pegou esse caminho. Eu não sei bem, pessoal, se o meu áudio está chegando aí tranquilo, chegando bem. Vocês podem me dar um retorno aí para eu saber se o áudio está chegando bem? Né, Djalma Brito, que está nos assistindo, o Francilvando também, que está nos acompanhando. Se vocês me dessem esse retorno, eu ficaria agradecido, só para saber se o áudio está chegando direitinho aí. Então, algumas pessoas têm buscado entrar na história, têm buscado ganhar destaque, têm buscado ganhar fama, têm buscado visibilidade social. E a forma como esse site aí da internet achou de aparecer foi colocando essa mensagem, colocando aí esse texto injurioso, esse texto calunioso. Eu acredito que, se assim eles forem realmente pessoas de boa índole, pessoas de bom senso, eles vão se retratar pela infelicidade que tiveram de abrir as suas bocas como fósseis e jogar o excremento ao ar. Eu acredito que eles vão, em algum momento aí, eles vão se retratar da infelicidade que foi essa forma de notificar a morte do Billy Graham. Porque, olha, você pega Billy Graham,
e você comparar ele com Edir Macedo, é ser assim, demonstrar a falta gigantesca, a falta de conhecimento gigantesca que essa pessoa tem de história das religiões, de história do cristianismo ou de história da fé evangélica. Porque veja, você pega um pastor batista de uma linhagem que se chama tradicional, e aí você compara com Edir Macedo, um cara de linha neopentecostal, porque eu honestamente não consigo nem chamá-lo de pastor. Não é há quem consiga com facilidade, mas eu não consigo. Eu não vejo um pastor. Eu não vejo aquela pessoa que apacenta as ovelhas com ciência e inteligência. Eu vejo um cara que, com demência, com oportunismo e com tantas outras coisas ruins, difama o evangelho em solo brasileiro. É claro que ele não faz só o que é ruim, porque atualmente ele tem feito sim algumas coisas que são dignas de louvor. Estou falando do Edir Macedo, né, que ajuda pessoas de ruas, ajuda pessoas que estão passando fome, distribui cobertor, dá sopa para as pessoas nas grandes metrópoles que padecem necessidade. O seu canal de televisão que tem espalhado coisas ruins por todo o país, também tem divulgado, de certa forma, levado o povo a falar da Bíblia. A paz do Senhor, Leandro Costa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Leandro. O áudio está chegando aí tranquilo, sem chiado, sem uma zoada terrível? O último que eu gravei ficou assim. Se você puder me dar esse retorno, eu fico muito agradecido. Então veja, o Edir Macedo tem feito muitas coisas ruins. Ele critica Jesus, ele tem uma pregação que na verdade não é nem pregação. Ele tem um viés marqueteiro de promover empresas através do canal de televisão e dizer que são milagres e coisas dessa natureza. Empresário que estava falindo, falar um conchavo, alguma coisa, tal e tudo, e aparece no outro dia dando testemunho, aquela coisa. Não tem nada a ver. Procure um vídeo de Billy Graham onde ele usa dessas artimanhas, onde ele pratica essas imoralidades cultuais, e você não há de encontrar em nenhum momento. A sua pregação é conhecida, os seus vídeos estão pela internet. Hoje os principais canais de TV do mundo estão notificando e falando acerca da sua história, contando o homem que ele foi. Muito obrigado, Leandro Costa, aí pelo retorno. Contando da sua história de proclamação do Evangelho. Ele fez a campanha Minha Esperança Brasil aqui, que as denominações de tudo quanto é cunho, denominação evangélicas, de linhas tradicional, pentecostal, calvinista, arminiano, e seja lá o que for, o grupo que se filiam, se somou a essa campanha, fez o projeto para levar Jesus Cristo para a vida das pessoas em solo brasileiro. Esse mesmo projeto aconteceu em vários outros países do mundo. E aí vem o antagonista, nesse cenário onde centenas de milhares de pessoas por todo o mundo estão divulgando a sua história, aparece o antagonista para tentar manchar a história do homem. Eu vou tentar então falar com o microfone em outra posição. Aí vem aqui o antagonista, né, para difamar a história do homem, falando qualquer coisa. Vai lá e coloca: morreu o maior inspirador de Edir Macedo. Honestamente, eu queria que Billy Graham fosse o homem que de fato tivesse inspirado o Edir Macedo, porque se ele tivesse inspirado Edir Macedo e esse outro grupo aí do vândalo do supermercado da fé, eles não seriam as aberrações teológicas que são hoje. Eles não estariam causando desserviço ao evangelho que estão causando hoje. Eles não estariam fazendo nada disso. A história de vida deles seria uma história muito melhor. Eles estariam pregando de fato o evangelho de Deus, a palavra de Deus. Mas isso não está acontecendo exatamente porque Billy Graham não os inspirou. Não foi a sua fonte de informação. É claro que não foi.
E é isso que eu quero dizer para você. Gente, olha a situação que o Brasil está. E veja que o que está acontecendo hoje, o antagonista, ele serviu nesse cenário para representar muito bem o quanto os evangélicos, não importa de que parte do mundo eles sejam, são caluniados, criticados. Olha, um dos homens que tem feito assim as maiores ofensas ao povo evangélico que temos vivo hoje em solo brasileiro, como o Caio Fábio, até o Caio Fábio, que é o maior blasfemo contra os evangélicos aqui em solo brasileiro. Calunia de tudo quanto é maneira. Até ele respeitou a história do Billy Graham. Agora você veja, o Caio Fábio respeita a história do Billy Graham. Por que eu estou usando ele? Porque ele é o maior blasfemo contra o povo evangélico. Então ele respeita a história. Aí me vem o antagonista querendo aparecer para ver se o povo vai lá no seu site e faz uma calúnia, uma injúria desse tamanho, nessa proporção. Eu gostaria que cada pessoa que tem acesso a esse vídeo, que está nos ouvindo, faça o seguinte: vá lá no site dele mesmo, veja essa reportagem e deixa lá uma palavra para eles, uma palavra de repúdio. Ouça primeiro, vá lá, busque na história, conhecer a história de Billy Graham. Sim, Billy Graham cometeu erros doutrinários, cometeu muitos erros doutrinários, e isso só mostra que ele era um ser humano como nós, que podemos falhar em um ponto ou outro da pregação doutrinariamente, mas não tem uma história de uma família que o Billy Graham prometeu que se fosse lá para a sua cruzada ia prosperar, a empresa ia crescer, a pessoa ia dar vulto a celeuma no mundo, ou a pessoa ia para suas campanhas e chegasse lá, ia ser isso, aquilo, outro. Nada disso, não existe essa história de Billy Graham. O que existe é uma história muito interessante, uma história muito boa, uma história muito inspirativa de um homem que, dentro do seu limite, foi lá e fez aquilo que entendia ser a compreensão correta das Escrituras e pregou o Evangelho. É claro que eu não fecho com Billy Graham. Eu tenho críticas para Billy Graham, mas não a crítica de um charlatão, não a crítica de um cara que foi oportunista, que foi um desses caras aí do supermercado da fé, que vende treco em nome de Deus e fica levando as pessoas a cometerem aberrações em nome de Deus. Nada disso. As questões que eu tenho a observar são pontuais, são teológicas, mas, gente, pelo amor de Jesus Cristo, de onde foi? Quem inspirou esse pessoal lá, os administradores do site lá, o antagonista, a publicar uma bobagem dessa natureza? Dizer que ele inspirou esses caras aí que estão fazendo a maior desordem usando a Bíblia Sagrada. Veja, o Ed Macedo, ele critica até Jesus Cristo. Ele critica até Jesus Cristo. Aí você procura uma pregação do Billy Graham onde ele critica Jesus Cristo. Procure uma só. Você não vai encontrar, porque simplesmente não aconteceu. Agora, o antagonista fez isso, criticou de forma beligerante, cruel, sei lá, é difícil. Eu estou procurando aqui as palavras mais suaves para a gente descrever o que ele fez. E dizer que ele inspirou homens como Edi e afins, ou seja, pessoas que são parecidos, que têm a cara dele, do Ed Macedo, né? Gente, isso aí só mostra uma campanha que está acontecendo e que eu lamento muito está acontecendo em solo brasileiro. É uma crítica aos evangélicos desumana, desonesta, beligerante, que tem acontecido em todas as esferas. Infelizmente, até pastores, homens de Deus, que eu conheço, infelizmente vejo sendo levado por essa onda de criticar, de caluniar e de difamar o povo evangélico. Você faz uma pergunta, vai aqui no meu Facebook mesmo, olha aí umas perguntas que eu fiz esses dias sobre os evangélicos. E aí a gente pede às pessoas para destacar alguma coisa de boa que tem no meio do povo evangélico. Mas a sede de criticar, a sede de esfaquear
os evangélicos, a sede de caluniar, de difamar, de botar para quebrar, meu pai do céu, é uma coisa tremenda, é uma coisa assim, absurda, é uma coisa horrível que está acontecendo hoje em solo brasileiro. Então, eu quero hoje desafiar você, sabe? Você que tem acesso a essa matéria do pessoal lá dos antagonistas. Vá lá, demonstre o seu repúdio. Porque assim, se fosse uma crítica justa, se ele merecesse a crítica que estão fazendo, aí não, a gente tinha que calar porque de fato o cara merece. Aí então se dá o que cada um merece. Mas veja hoje os sites, os principais sites do mundo que são anti-evangélicos, como eu destaco aqui a CNN nos Estados Unidos. É um canal que é pró-islã, anticristão, mas até a CNN divulgou informações honrosas acerca do pastor Billy Graham. Até a CNN divulgou informações honrosas sobre o Billy Graham. A Hillary Clinton, que foi a maior apoiadora do Islã nesses últimos tempos, escreveu uma nota honrosa sobre o pastor Billy Graham. E assim, várias outras grandes personalidades políticas, historiadores, artistas, músicos, de tudo quanto é parte, também tem lá deixado a história de um homem que marcou o século XX. Foi o maior pregador de dimensão planetária, como o site lá traz isso, né? De dimensão planetária, que positivamente influenciou e que deixa uma cara do evangelho a nível mundial muito bem representada. Pelo trabalho, pelo caráter, pela postura. Questões doutrinárias pontuais, como já falei aqui, a gente discorda de forma tremenda, não é? Mas o caráter dele não dá para a gente levar por esse lado. A história dele não dá para ser maculada dessa maneira. Não dá. Então, é inaceitável. Mas o que eu quero dizer para você que está nos acompanhando agora é que isso que o antagonista está fazendo é exatamente o que os canais de televisão ateus, é o que os canais de mídia brasileira, no geral, faz contra os evangélicos, inspirado pelo movimento liberal, liderado pelo seu Caio Araújo, Gondim, que está cuspindo no prato que comeu, entre vários outros que agora estão fazendo questão de dizer que não são mais evangélicos, porque os evangélicos são isso, são isso, são isso, são aquilo outro. Dizem que os evangélicos é tudo, menos aquilo que o evangelho de fato é. E aquilo que a Bíblia define como sendo evangélico. Então eu quero hoje deixar esse destaque e agora aproveitar o ensejo dessa calúnia mordaz feita ali pelo antagonista para dizer o seguinte: que se pare as calúnias ao povo evangélico, que se pare essas trincheiras, essa série de desinformações que não condizem com a realidade e a verdade do povo evangélico. Parem com essas calúnias. Gente, sejam honestos, sejam pontuais. E vamos parar de estar associando tudo que não presta com o evangelho ou com os evangélicos, porque não é. Se não estiver vivendo o evangelho, não são evangélicos. Se não estiver vivendo de acordo com as escrituras, não tem nada a ver com o evangelho, ainda que bote o nome Igreja Evangélica do Senhor Jesus ou coisa dessa natureza. Porque não é a descrição do letreiro, é a prática, é a conduta, é a vivência, é a maneira de ser, de agir, de pregar, de viver. É isso que caracteriza alguém que é ou não é evangélico. Porque quem tem boca fala o que quer. Você está vendo aí homossexuais dizendo: eu sou pastor evangélico. Você está vendo lésbicas dizendo: eu sou pastora evangélica. Você está vendo pessoas que estão defendendo prostituição, estão defendendo imoralidade de tudo quanto é natureza, a parte das que já falei, dizendo: eu sou pastor evangélico. Você está vendo um cara que é adúltero, abre um negócio ali na ponta da esquina e diz: eu sou pastor evangélico.
e cai uma televisão em cima dele, diz aí, um pastor evangélico, o que está fazendo? Vai ver a história de evangélico desse rapaz, desse cidadão que está com essas coisas esdrúxulas, aí, vai ver a história dele, e você vê tudo, menos evangelho. Você vai ver um insubordinado, um cara que nunca quis pertencer a nenhuma denominação, porque ele se tornou Deus. Você vai ver o ministério de muitos que estão começando, como o ministério do Caio. Como foi que começou? Depois de uma fatalidade conjugal, aí começa a coisa mais espiritual que a terra brasileira já viu, o ministério do Caio. Depois de uma fatalidade dessa natureza, coisa que pode acontecer comigo, coisa que pode acontecer com você que está me assistindo. Eu não estou criticando ele por ter caído, não. Eu estou trazendo à memória o seguinte, que depois que o cara cai, viola as escrituras que ele tem na mão, vai dizer que Jesus é que é a sua síntese, a base da sua hermenêutica. Nunca foi Jesus, porque as palavras de Jesus são desprezadas e vem filosofia. Então, o antagonista pega a história de um homem, de um caráter e uma postura ilibada e associa com esse cidadão aí, o Edir Macedo. Mas aí é você dizer que o branco é o preto. Estou falando da cor, viu, gente? Não estou falando nada aqui relacionado à raça, porque daqui a pouco vem um orelhudo aí transtornar as palavras. Daqui a pouco vão dizer que o sal é açúcar. Daqui a pouco vai dizer que o amargo é doce. Aí vem com essas coisas. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está pegando um extremo para associar ao outro extremo e dizendo que é a mesma coisa. Não. Essa daí não dá para se engolir na história. Então, quero aqui aproveitar esse momento para deixar isso bem claro e uma vez mais reiterar dizendo, pessoal, que se pare em solo brasileiro essas calúnias mordazes contra o povo evangélico. Chega de calúnia, de difamação do povo evangélico em solo brasileiro. E aí fica a minha palavra final para o antagonista, para os seus moderadores, para os seus gerenciadores. Pessoal, tenham dignidade, tenham decência na hora de fazer comentários, na hora de falar da história de uma pessoa, procure saber de quem vocês estão falando. Mas não faça isso não. Isso é feio, isso é ridículo. Isso só mostra o nível de jornalismo, o nível de matéria que vocês publicam. Isso traz descrédito para o site de vocês. Porque as pessoas não são bobas, as pessoas vão pesquisar a história dele. E vão perceber que vocês são grandes mentirosos. Ou que, pelo menos nesta matéria, fizeram grandes mentiras. Talvez não sejam grandes mentirosos, mas nessas vocês atolaram o pé na jaca, como diz o dito popular por aqui. Vocês se enfiaram na lama e vocês descredibilizaram o jornalismo que vocês fazem. Demonstrou que não é sério. Por quê? Eu acho que vocês vão entrar para a história como os únicos caluniadores em solo brasileiro do pastor Billy Graham. Eu acho que vocês conseguiram o que queriam. Queriam fama, queriam aplauso, então tá aí. Vocês agora vão receber a fama de caluniador, o aplauso de caluniador. Vocês vão receber isso aí, nada mais do que isso. A vocês que estiveram nos acompanhando aqui, um grande número de pessoas, eu não vou hoje citar o nome de vocês, porque, gente, hoje foi muitas pessoas que estiveram nos assistindo. Mas, muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma boa noite em nome do Senhor Jesus.